Olá, saudações a todos os amigos do canal, sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um estudo na Palavra de Deus. Querido, hoje vamos falar um pouco a respeito do pecado e vamos falar também acerca das consequências do pecado, a gravidade do pecado, aonde o pecado nos leva e até que ponto o pecado nos leva com o nosso Deus. Então, querido, se você não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente e compartilhe o vídeo. Se você já se inscreveu, então bora para o vídeo. Querido, o nosso texto de hoje está no livro de Gênesis 3, no versos 8 a 10. Vou tomar a leitura, diz assim a Bíblia. Nisso ouvira o Senhor Deus passando pelo jardim na brisa da tarde, e se esconderam dele entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: aonde você está? O homem respondeu: ouvi seus passos no jardim e tive medo porque estava nu, então me escondi. Querido, olhando para este verso, vamos perceber como Deus é amor. E nós vamos ver quando Deus fez o jardim do Éden, Deus colocou lá o homem e a mulher, dando-lhe uma condição de que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, a árvore da ciência. Mas notamos lá no jardim havia tantas outras árvores que Adão e Eva poderiam comer. Então, a Eva sendo enganada, ela pela serpente, ou seja, pelo diabo, a Eva caiu na tentação e ela comeu do fruto e tomou do fruto do seu marido Adão. Então nós vamos ver aqui as consequências que Adão e Eva tiveram após eles entrar no pecado. A primeira consequência é que Adão e Eva eles passaram a ter medo de Deus. Começaram a enxergar a Deus como se fosse um Deus não de amor, como se fosse um Deus severo, como se fosse um Deus mau, um Deus que castiga o homem. E começaram a olhar a Deus como se fosse um Deus que não tem amor, nem misericórdia, nem compaixão com seus filhos. Eles fugiram da presença de Deus. Eles temeram a Deus e eles fugiram, se esconderam. E também nós notamos que eles ficaram nus. Então eles perderam a sua glória, perderam a sua origem. Então nós também estamos a ver aqui. Isso também hoje se aplica nos dias de hoje. Quando nós caímos em pecado, nós nos afastamos de Deus. Nós nos escondemos da presença de Deus. E não só, nós começamos a olhar a Deus como se fosse um Deus mau, um Deus severo. Nós também fugimos da presença de Deus quando nós estamos em pecado. Então, o pecado traz essas consequências nas nossas vidas. Primeiro, ele nos separa de Deus. Segundo, ele nos mostra o temor, ou seja, ele nos dá o medo de nós irmos a Deus. Ele nos dá o medo de não nos achegarmos a Deus. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que Adão e Eva, quando eles pecaram, eles tiveram esse medo. E não só também, olhando que eles, quando pecaram, eles tiveram medo e eles sentiram a presença da nudez. O que é a nudez? A nudez que Adão e Eva tiveram é a culpa que eles sentiram. E não só, eles também sentiram vergonha de ir a Deus e confessar os seus pecados. Eis a razão que Adão e Eva, eles se esconderam na presença de Deus. E nós também, quando pecamos, nos escondemos. E vamos ler mais um texto no livro de Isaías 59, no verso 1 a 2, e nós vamos ouvir o que a Bíblia também quer nos ensinar. Vou abrir a minha Bíblia no livro de Isaías. No livro de Isaías, a Bíblia diz assim, vou tomar a leitura aqui. Olhe, não é que o braço do Senhor seja curto demais para poder salvar, nem são surdos seus ouvidos que não possam ouvir. O que separa vocês de Deus são as suas maldades, são os seus pecados que fazem com que ele se esconde de vocês e não ouça as suas orações. E não veja a gravidade do pecado e a consequência do pecado. Veja aonde o pecado nos conduz, até que ponto o pecado nos leva. O primeiro ponto é que nós vamos ver que quando nós cairmos em pecado, ou seja, quando nós estivermos em pecado, nós quebramos a nossa comunhão com Deus. Ou seja, nós criamos uma barreira entre nós e Deus, a ponto de que nós não possamos mais ouvir a voz de Deus. Aonde também que Deus não consiga mais poder nos enxergar. Então, querido, quando nós tivermos uma vida de pecado, quando nós levarmos uma vida de pecado, nós criamos uma barreira. E dentro dessa barreira, nós não temos como ouvir a voz de Deus. Nós não temos como enxergar a Deus. Nós também não temos como se aproximarmos de Deus. Então, a primeira consequência nós vamos ver é que nós criarmos uma barreira com Deus. E a segunda consequência é que nós fugimos de Deus. E também o pecado interrompe as nossas orações, de modo que Deus não possa ouvir. E a Bíblia diz que Deus também não consegue nos enxergar. Então, querido, quando nós pecarmos, quando nós termos uma vida de pecado, é necessário que nós possamos irmos a Deus confessar os nossos pecados. Quando nós falarmos aqui acerca da confissão é o que? É ir a Deus, falar a Deus aquilo que você tem praticado e confessar o pecado, chamar o pecado pelo nome, dizer, Senhor,
eu sou um ladrão, eu pequei, eu sou um ladrão. Senhor, eu sou um adúltero. Senhor, eu sou um cobiçoso. Não, isso que se diz confessar pelo pecado. E se nós formos a ver também o livro de 1 de João, no capítulo 1, no versos 8 a 9, ou seja, do versos 8 a 9, vamos perceber também um detalhe muito importante. Vou abrir a minha Bíblia no livro de 1 de João. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. 1 de João. Vamos ouvir um detalhe também muito importante. Onde a Bíblia nos diz assim. Diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para poder nos perdoar. E não, o propósito é confessar os pecados. Primeiro, nós devemos confessar os pecados. Quando nós formos a confessar os nossos pecados, então Deus ele é justo e fiel para poder nos perdoar os nossos pecados. Assim também Adão fez. Quando Adão foi chamado pelo Senhor, ele disse: Senhor, eu ouvi a sua voz, ouvi os seus passos no jardim, eu fugi e escondi-me porque eu estava nu. Aí Deus pergunta para Adão: quem te mostrou que você estava nu? Não, este também deve ser a nossa atitude. Quando nós cairmos em pecado, nós devemos ir a Deus, pedir, dizer: Senhor, eu fugi da sua presença, eu quebrei a minha comunhão com o Senhor, porque eu pequei, eu cometi aquilo, mas aquilo, mas aquilo. Mas porém, Senhor, perdoe-me. E Deus, Ele é Deus de amor. Deus nos oferece a grandiosidade do perdão. Deus é rico e infinito em perdoar. E não, queridos, quando nós pecarmos, devemos ir a Deus. Não devemos levar uma vida de pecado, porque a vida do pecado nos leva à morte. A Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas o pecado nos traz a morte. A maior gravidade do pecado e a maior consequência do pecado é a morte. Eu creio que você não quer ter uma vida de pecado. Eu creio que você não quer viver onde você não tenha comunhão com Deus. Eu sei que você quer ter uma comunhão com Deus. Eu sei que você quer ser um filho amado e um filho fiel a Deus. Não, porém, se você quer ser um filho amado de Deus, viva uma vida vitoriosa. Viva uma vida sem pecado. Fuja do pecado, fuja das tentações, fuja das barreiras do mundo. Fuja de tudo aquilo que o mundo te dá como presente. Fuja de tudo aquilo que te atrapalha. Fuja de tudo aquilo que faz você cair todas as vezes. Não, querido, esse foi mais um vídeo do canal. Se você gostou, já deixe seu like, comente, compartilhe e não se esqueça também de espalhar a mensagem para os seus amigos e seus familiares, seus colegas de serviço. Espalhe a mensagem porque neste momento alguém também estará a precisar. Então, um beijo. Eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser e se Deus assim permitir.